Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo Cronologia dos Evangelhos. Capítulo anterior, que eu te recomendo assistir, Jesus dá instruções a seus 12 apóstolos e ele os envia a pregar que o reino de Deus está pronto, está perto, e dá algumas instruções de que deveriam levar e até onde deveriam ir. Hoje vamos dar continuidade a essas instruções, principalmente instruções nas quais Jesus orienta a eles sobre perseguição e a confiança que eles devem ter no meio a essa perseguição. Antes que tudo, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te peço, inscreve-te no canal, compartilha, curte e envia todos aqueles que tenham sede da Palavra de Deus. Compartilha nos grupos de Instagram, nos grupos de WhatsApp, compartilha para que você seja um canal de bênçãos do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, a partir do capítulo 10 e iniciando no versículo 16. E a palavra de Deus diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Olha que interessante. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando. Olá, glória a Deus. Mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha que interessante, queridos, Glória ao Senhor. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Nossa! Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus, meus queridos. Aqui uma passagem um pouco longa, são vários versículos, mas, gente, como tem informação valiosa aqui e que nós vamos a interpretar passo a passo, tá bom? Então, Jesus, ele orienta seus discípulos, primeiramente, a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas, já que estavam sendo enviados como ovelhas entre lobos. As serpentes são conhecidas pela sua astúcia e prudência, pois não atacam sem estratégia. Já as pombas simbolizam paz, pureza, inocência, amor e esperança. A expressão é um chamado à ação para que os discípulos sejam estrategistas e mantenham sua integridade moral. Entenderam? Jesus alerta os discípulos sobre a perspectiva de perseguição que enfrentarão ao proclamar o reino de Deus. Ele os adverte sobre os perigos que enfrentarão, incluindo prisão, julgamento e açoitamento. Essas palavras não são destinadas a desanimar os discípulos de jeito nenhum, mas sim para prepará-los para a realidade do ministério cristão. Isso nos lembra que a fidelidade a Cristo pode resultar em oposição e sofrimento, mas também nos assegura que Ele está conosco em todos os momentos. Glória ao Senhor. Além disso, Jesus fala sobre as traições familiares que os discípulos podem enfrentar por causa da sua fé. Ele destaca que seguir a Cristo pode causar divisão mesmo dentro das famílias. Triste, meus queridos, à medida que alguns membros podem se opor ao compromisso dos discípulos com Jesus. Essa parte das instruções ressalta a importância da lealdade a Deus acima de todos os outros relacionamentos e a necessidade de permanecer firmes na fé, mesmo quando confrontamos com oposição familiar. No livro, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 23, aqui do próprio estudo, está escrito: quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Muitos críticos e anticristãos sugerem que Jesus falhou uma profecia quando disse estas palavras. Veremos que, quando corretamente contextualizada, esta passagem é perfeitamente lógica e apenas confunde quem, na verdade, quer ser confundido. Analisa apenas superficialmente as Escrituras ou pretende denegrir as mesmas. Será que Jesus estaria se referindo à sua segunda vinda, que ainda nem aos dias de hoje ocorreu? Como é óbvio, não. E por quê? Em primeiro lugar, porque na altura em que Jesus dá esse discurso, ele ainda nem sequer tinha dito aos discípulos que seria entregue e morto pelas autoridades. Apenas no capítulo 20 do Evangelho escrito por Mateus, Jesus refere pela primeira vez esse fato aos discípulos, pelo que seria impossível que Jesus se estivesse referindo à sua segunda vinda já ressuscitado. Olha o que está escrito no capítulo 20, versículos 17 até 19. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém,
e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Então, aqui vemos que nós estamos estudando o capítulo 10, as instruções aos 12 para pregar. E só no capítulo 20 é que Jesus fala para os discípulos que ele vai ser preso, humilhado e crucificado. Então, Jesus não pode estar se referindo à sua segunda vinda na passagem do versículo 23, porque ele nem ainda havia falado aos discípulos o que ia acontecer com ele. Então, em segundo lugar, porque quando corretamente contextualizada a passagem, se autoexplica a ela mesma. Vejamos, a numeração dos capítulos bíblicos é algo que é feito atualmente. Os manuscritos originais não tinham capítulos numerados como as Bíblias atuais. Assim, se formos a Mateus 11, versículo 1, logo após o discurso que ele dá aos seus apóstolos, lemos Mateus 11, versículo 1, na Bíblia King James Fiel. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções a seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, como vemos, Jesus foi também pregar sozinho nas cidades dos discípulos, ou seja, os discípulos foram enviados a todas as outras cidades de Israel, exceto as deles, que por sua vez seriam percorridas por Jesus. Tal fato provavelmente devido a um profeta jamais ser bem recebido em sua própria casa. Assim, é óbvio que Jesus teria que ter combinado um ponto de encontro com os discípulos após as respectivas missões, e com certeza era isso que Jesus se referia. Jesus afirma que, antes que eles cumpram com o designado, já ele teria voltado de sua missão pessoal ao ponto de encontro. Jesus os avisa com essa declaração para que eles não percam tempo com quem não se mostra receptivo à mensagem. Entenderam, meus queridos? Então, no versículo 23, Jesus não se está referindo à sua segunda vinda, tá bom? Ele simplesmente está falando: bom, antes de vocês haverem percorrido as cidades que vocês foram designados, já o Filho do Homem terminou nas cidades em que ele vai ir. Então, se apressem, sejam rápidos e não fiquem insistindo com pessoas que ainda não são receptivas à mensagem de Deus. Continuamos. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Isso Jesus falou. Somos servos e, portanto, não estamos acima de Cristo. Logo, se o argumento é válido para nós, a conclusão também o será. Nós padeceremos aflições. E qual a causa dessas aflições? Cristo diz: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. É exatamente pelo que devemos fazer, que é falar da verdade aos homens, que seremos mal vistos por eles. Nenhum homem que pratica maldade, ou seja, todos, gosta de ser contrariado. Desde a queda, não gosta, porque quer que seus desejos carnais e vontades individuais sejam satisfeitos. Se condenamos tais obras, mas despertamos o ódio que eles têm no coração, como um dia nós tivemos os que hoje somos crentes. Olha o que está escrito
no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Dessa forma, não podemos esperar que tudo na nossa vida seja vitória, paz e amor. Se nós, pelo proceder da nossa vida, obedecendo aos mandamentos de Deus, despertamos o ódio dos homens. E se os homens não tiveram receio de afrontar o próprio Deus na pessoa de seu Filho, definitivamente não terão conosco, que somos meros humanos. No entanto, Jesus tem uma palavra para nos dar. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aqui, Jesus afirma 2 coisas. Primeiro, a quem devemos temer mais? A Deus, que nos manda ser luz, ou aos homens, que nos mandam ser trevas? Cristo diz que é a Deus, pois é Ele quem tudo governa e pode condenar de maneira mais severa do que os homens. Os homens podem matar o corpo, como sabemos que acontece ainda hoje a muitos dos nossos irmãos em países mais fechados aos evangelhos, mas Deus pode lançar a segunda morte, ao inferno, tanto a alma quanto o corpo. Por isso, temamos mais a Deus. Segundo, é justamente a soberania de Deus que nos deve aliviar a alma. Nenhum pardal que é sem valor cai no chão sem o consentimento do Pai. Assim sendo, tudo o que ocorre conosco não estaria também sob o consentimento de Deus? E se Deus, que nos cuida, permite, por que motivo temeríamos nós? Deus governa absolutamente todas as coisas, portanto, não tenha medo. É a melhor motivação que poderíamos ter. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, está escrito: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E no livro de Atos, capítulo 5, versículo 41, está escrito: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, no caso, Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Devemos nos alegrar ao sermos dignos de sermos humilhados por causa de Jesus. Por fim, Cristo adverte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Cabe a nós, meus queridos, seguir a sabedoria das palavras de Cristo. Se queremos a aprovação dos homens, já temos a nossa recompensa na própria aprovação deles, e nenhuma outra nos será dada. Mas, se queremos agradar a Deus e viver ao seu lado em paz para sempre, aceitemos as consequências em aflições e tribulações. Serão elas a prova da nossa fé, e até nosso sangue derramaremos se necessário for. Cristo está do nosso lado.
Olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, nos versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória ao Senhor. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, está escrito: se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Em resumo, meus queridos, as instruções de Jesus sobre a perseguição e a confiança em Deus nos desafiam a enfrentar as dificuldades do ministério cristão com coragem e fé. Elas nos lembram da realidade da oposição que podemos enfrentar por causa de nossa fé, mas também nos asseguram da presença constante de Deus em nossas vidas. Que possamos encontrar força e encorajamento nessas palavras quando continuamos a proclamar o Evangelho em um mundo que muitas vezes é hostil à mensagem de Cristo. Então, meus queridos, estas palavras aqui que o Senhor Jesus dá a seus apóstolos é um reflexo do que o Jesus está dando para nós hoje. A situação deles na antiga Palestina não ia ser fácil, como não foi. Jesus, ele falou: um servo não é maior que seu mestre. Se eu fui chamado de Beelzebul, se eu certamente vou sofrer as consequências de pregar a verdade, vocês também sofrerão. E quando a gente vê a história de vida dos apóstolos, muitos deles, para não falar quase todos, morreram em condições praticamente similares às condições de Jesus. E agora eu pergunto, gente, será que essas pessoas que tiveram essas pessoas que elas testemunharam para se entregarem à morte de um jeito tão cruel? Quando uma pessoa, meus queridos, tem certeza de para onde vai, ela enfrenta até a morte. E eles sabiam que as palavras de Jesus eram verdadeiras. E eles testemunharam tantas coisas maravilhosas que não dava para esquecer ou para ignorar que a morte por Cristo é a melhor coisa que a gente poderia aceitar antes de aceitar o que os homens nos têm a dar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você é perseguido, se você é humilhado, se você é zombado, lembre que Jesus já te advertiu há muitos anos atrás. Mas lembra também que se perseverar até o fim, você será salvo. Que não deve ter medo dos homens que matam o corpo, mas não conseguem mexer na alma. Tenha medo de Deus, que pode lançar tanto o seu corpo como a sua alma no inferno, por conta da desobediência, por conta da covardia. Então persevera até o fim. Continue pregando o Evangelho sem medo, mesmo que para isso você tenha que sofrer perseguição, porque Deus está contigo. Tenha confiança nele. Nenhum pardal cai no chão sem que ele tenha conhecimento e sem que seja consentido isso. Portanto, você é filho de Deus. Você é mais importante que muitos pardais. Vai à frente. Continue como mestre. Continue pregando a palavra. Compartilhe estes vídeos. Continue. Porque a sua recompensa, a principal recompensa, está nos céus. Está lá com o Senhor Jesus. E Ele é fiel para cumprir.
Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, em que a tua palavra foi pregada. Pai, que esse irmão e essa irmã que nos está assistindo hoje seja encorajado para pregar o Evangelho, para pregar a palavra que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, protege a cada irmão e cada irmã aqui no Brasil, nos países lá fora, que eles venham a ser assistidos por anjos, que eles venham a ser cuidados, que eles venham a ser protegidos, em nome de Jesus, para que a tua palavra seja pregada até os confins da terra. Senhor, fica de lado daqueles que estão hoje sofrendo, fica de lado daqueles que estão hoje morrendo, como o Senhor prometeu. Que eles recebam, que eles sejam, o nome deles esteja escrito no livro da vida, e que eles recebam a coroa da vitória lá nos céus, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, gostaram do estudo de hoje? Palavras duras, palavras que devemos ter em nossa mente, que devemos ter em nosso coração. Lembrando que pregar o Evangelho pode trazer coisas boas, pode trazer também hostilidade, pode trazer também perseguição. Mas vamos perseverar até o final, porque quem persevera até o final será salvo, e a salvação é nosso alvo, meus queridos. A salvação é a nossa meta, para ficar sempre do lado daquele que enxugará toda lágrima de teus olhos e te levará a um lugar que nem olhos humanos viu, nem ouvidos ouviu, nem ninguém imaginou o que Deus tem para aqueles que o amam. Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.